E tem uma coisa que tem me incomodado muito, amigo, que é que eu sou leigo no assunto, não sou economista, essa não é a minha área. Mas me parece, vou usar um termo popular, me parece assim, muito burro da parte do governo, por exemplo, e não só desse, como do anterior também, que não se coloque dinheiro ou condições do povo consumir, né? E como é que vai fazer a roda girar? Como é que vai fazer as coisas acontecerem? Como é que vai se falar em crescimento econômico se só se corta, só se tira, né? Só se reforma? Não vejo os investidores aparecerem, né? Eu começo a pensar que eles são da turma da fadinha do dente, sabe? Do Papai Noel. Eu não sei onde que eles estão, que eles não aparecem. Então eu queria entender, amigo, o que está por trás disso? É muito interessante essa colocação sua, né? Chamou muito a minha atenção os últimos 15, 20 dias, que saiu em vários jornais, a gente tem visto na TV, em rádio, análises de economistas falando criticamente contra aumento das despesas do governo. Está havendo uma crítica agora à política desse governo atual, de que ele já se passaram 10 meses e o crescimento econômico nada. O país continua rastejando. E as previsões que o mercado está fazendo para esse ano é 0,8%. Menos até do que 2017 e 2018 foi 1,1%. Ou seja, ele se concentrou exclusivamente na reforma da Previdência e o crescimento em si, que viria, né, que todos falavam, faz a reforma da Previdência, que o país vai crescer, os empresários vão investir, e investimento nada. Pelo contrário, a turma está com um excesso de capacidade ociosa nas empresas. Quem tem capacidade ociosa não vai investir. Surgir alguma melhoria no mercado, ele usa a própria capacidade ociosa. O investimento só viria daqui a 3, 4 anos para frente. Vamos analisar um pouquinho isso. Hoje saiu no Valor Econômico, no editorial, uma crítica que mostra bem essa situação, que a Dilma pisou no acelerador das despesas do governo e com isso gerou um aumento monstruoso na dívida do país, criou uma ameaça muito grande de insolvência do setor fiscal. Ou seja, o setor fiscal, o Brasil podia ficar numa situação de, vamos dizer assim, de praticamente ficar na falência. Não existe falência do Estado, porque o Estado sempre pode imprimir dinheiro e, consequentemente, pagar as contas com dinheiro. Mas pode gerar alguma inflação. Mas o problema é o seguinte. Primeiro, as análises estão criticando a saída pelo lado do Estado gastar mais. O Guedes e o Meirelles, na época do Temer, seguraram as despesas com mão de ferro. Aliás, o Temer segurou mais ainda com o Meirelles, que criou a tal da PEC do teto, congelou as despesas do governo federal por 20 anos. As críticas que estão se fazendo à falta de crescimento da economia desde o governo Temer, mas começou um pouco antes com a própria Dilma em 2014. O país só cresceu 0,5% em 2014. 15 e 16 ele afundou 7%. 17 e 18 cresceu 1,1% cada um desses anos. E esse ano deve fechar em 0,8%, até menos de 1%. E para o ano que vem, o mercado prevê coisa como 1,5% a 2%. O país vai continuar patinando. E o desemprego, babau, não vai recuperar com esse crescimento. Nós estamos com 12, 13 milhões de pessoas empregadas e cerca de 26 milhões de pessoas subocupadas, ou seja, sem condições de obter emprego. A crítica de que você tem que controlar despesas, reduzir despesas, porque foi o motor da economia, segundo eles, da Dilma, em parte eles têm razão, é uma crítica que a gente tem que tomar muito cuidado. Por outro lado, os novos liberais, e os liberais também antes, falavam que você devia estimular as empresas. E esse governo estimula as empresas, procura fazer de tudo para as empresas se investirem. Fazer reformas, etc., diminuir o tamanho do Estado, fazer privatizações. Ou seja, o caminho deles, o motor deles é o investimento. E o motor da Dilma seria as despesas do governo. Quando você pega a composição do produto interno bruto, que explica as variáveis que influem o crescimento econômico, você vai constatar historicamente, portanto, esses números que eu vou falar são muito estáveis, muito próximos,
o seguinte: aquilo que explica o crescimento, 65% chama-se consumo das famílias, 20% são despesas do governo, federal, estadual, municipal, e 15% são investimentos. Você chegar sabendo disso e quiser retomar o crescimento econômico, você vai priorizar o quê? Consumo das famílias. Consumo das famílias. É 65%, é quase 2/3 do crescimento econômico. A Dilma priorizou o quê? Despesa do governo. O Temer e o Guedes priorizaram o quê? Investimento das empresas. E ambos deixaram o consumo das famílias a ver navio. Então, mas por que isso? Será que é possível que ninguém vê? Ninguém se atenta a esse tipo de raciocínio? Eu não sei, Carlos. Sou eu um cara maluco que vê dessa forma? Ou a turma aí está fazendo um papelão. Eu não sei, sinceramente, isso aí me agride o meu entendimento, me agride pessoalmente. Ver essa situação lastimável que o povo está passando, com dificuldades imensas, desemprego forte e gente que está trabalhando com medo de perder emprego, que é uma coisa horrível trabalhar nessa situação. Os empregos que estão sendo oferecidos são de salários cada vez mais baixos. A maior parte das empresas estão contratando sem carteira. A coisa não está andando bem. Isso é uma agressão ao consumo das famílias. O Temer aprovou em dezembro de 2016, logo no começo, uma reforma fiscal congelando as despesas do governo por 20 anos. Isso significa diminuir o consumo das famílias, porque a parte do governo está estacionada por 20 anos e a população continua crescendo. Portanto, a saúde, a educação, a segurança, tudo vai sofrer com isso. O Temer ainda aprovou em julho de 2017, portanto, um ano e pouco que ele estava no governo, a reforma trabalhista. Outro pau no consumo das famílias, porque reduziu salários, reduziu massa salarial, consequentemente diminuiu o consumo. E agora o Guedes e o Bolsonaro estão aprovando a reforma da Previdência, que vai tirar 100 bilhões de reais todo ano durante os próximos 10 anos, pelo menos, dos futuros aposentados e pensionistas. 3 reformas que visaram agradar as empresas, em essência, e prejudicar o consumo. Ora, isso é uma política, do meu ponto de vista, que agride a explicação de 65% do produto interno bruto. Porém, o que você põe no lugar? Quais são as barreiras ao consumo das famílias aqui no Brasil? Porque se você atacar as barreiras, você está abrindo espaço para que o potencial do salário das pessoas seja crescente. Portanto, que o produto interno bruto possa fluir. É como se você destampasse uma garrafa que tem que ser destampada para você servir o que tem dentro dela. Você veja que tem 3 grandes fontes de retirada de barreira, melhor dizer assim, ao consumo. Primeira, distribuição de renda. O Brasil é um dos países que se caracteriza na comparação internacional como um dos piores distribuidores de renda. Ou seja, a renda se concentra muito em poucas pessoas e o povão, que é o grosso do consumo, tem baixa renda, ou seja, vive de subconsumo. Quer consumir, não pode consumir. Até questões essenciais, até bens e serviços essenciais deixam de ser consumidos e, consequentemente, deixam de ser ofertados, produzidos, e as empresas terem faturamento e lucro bem maiores. Mais uma vez estamos aqui agora batendo um papo com a Amir Kair, consultor em finanças públicas, economista, que mantém esse trabalho aqui já há mais de 2 anos, né, tanto aqui quanto no YouTube, para que a gente possa pensar, né, as coisas que estão acontecendo, conversar, importantíssimo isso.